esteja convosco. Que muita paz de Deus e muita prosperidade esteja sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias. Esta é a vontade de Deus também a nossa, em nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 em diante. Amém? Diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscares, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na angústia voltavam para o Senhor Deus de Israel e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, seu amado Filho, em cuja presença que estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, nós vemos aqui a palavra de Deus, quando Deus levanta o profeta Azarias para profetizar ao rei Asa e a Judá e Benjamim. Neste período o reino estava dividido, reino sul, reino norte. Por isso que aqui está falando somente de Judá e Benjamim, porque 10 tribos estavam de um reino e 2 tribos no outro reino. E a Bíblia diz que o profeta profetiza para Asa, chamando a nação de Judá e Benjamim a voltar-se para Deus. E o que me chama a atenção é que no versículo 3 diz assim: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. O tema da minha palavra, da minha mensagem nessa noite é 3 coisas que não podemos viver sem. 3 coisas que nós não podemos viver sem. Primeiro, o verdadeiro Deus. Nós não podemos, amados, viver sem o verdadeiro Deus. Eles estavam muito tempo sem o verdadeiro Deus, porque eles estavam
estavam adorando outros deuses, estavam servindo a outros deuses. E por causa disso, por causa dessa situação, amados, a Bíblia diz, no versículo 5 e 6, que não havia paz, nem para o que saía e nem para o que entrava. A Bíblia diz em Jó, capítulo 9, versículo 4, Deus é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e teve paz. Não entendeu? Se nós nos endurecemos contra Deus, ele tira a nossa paz. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Então, por causa dessa situação, eles não tinham paz. A Bíblia diz que havia muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. A Bíblia diz que, amados, que era uma nação contra outra, cidade contra outra, e se despedaçavam, porque Deus perturbara com toda a angústia. Porque eles se afastaram de Deus, estavam servindo a deuses que não eram verdadeiros. Tudo isto sobreveio sobre eles. Então, nós não podemos viver sem o verdadeiro Deus. Primeiramente, eu quero que você entenda que o homem foi criado para ter um Deus. Se você pegar uma tribo, hoje existem muitas poucas, mas no passado, quando se chegava a uma tribo que nunca teve contato com homem algum, chegava lá e eles tinham os seus deuses. É algo do homem isso. Tem que ter um Deus para adorar, para servir, porque o homem nasceu para isso. Mas enquanto nós não conhecemos o verdadeiro Deus é uma coisa, mas depois que conhecemos o verdadeiro Deus, não podemos mais viver sem Ele. Porque se eu trocar o verdadeiro pelo falso, amados, Deus vai fazer que as situações me levem a voltar a Ele. E isso quem faz é o homem. É o homem que troca Deus. É o homem que abandona Deus. É o homem, amados, que quer muitas vezes viver sem Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo 2, do capítulo 15. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará também. A Bíblia diz no versículo 4 que quando na angústia voltavam ao Senhor Deus de Israel e o buscavam, o achavam. Ou seja, quando estava difícil, quando a coisa ficava preta e eles buscavam a Deus, eles se encontravam. Então Israel estava vivendo nessa situação sem o verdadeiro Deus. Havia altares a Baal, havia ídolos entre eles, e esta era a situação deles. E muitas vezes, amados, nós temos que ver e analisar a nossa vida se nós de fato estamos servindo ao Deus verdadeiro. Porque assim como a nação de Israel, amados, muitas vezes não é diferente nos nossos dias. Muitas vezes servimos ao Deus do nosso próprio ego. Servimos ao Deus, amados, do nosso próprio ser. Ou seja, não importa o que Deus quer, importa aquilo que eu quero. Então, amados, nós temos que fazer a escolha. Eu quero servir ao verdadeiro Deus. Eu quero servir ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. É o que o profeta Elias falou
ao povo de Israel, em 1 Reis 18, 21, amados, no Monte Carmelo, ele diz: se Deus é Deus, seguiram. Mas se Baal é Deus para vocês, então siga Baal. Mas façam uma escolha, porque Deus não divide você com ninguém. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você segue a Deus ou você não segue. Porque Deus não aceita dividir você. Então, é uma escolha que nós temos que fazer. Essa mesma escolha, amados, aconteceu anos depois, por intermédio do ministério de Josué. Ele teve que fazer a mesma coisa. A Bíblia diz, em Josué capítulo 24, versículo 14 ao 16, ele diz: olha, hoje vocês têm que escolher, gente. Ou vocês servem aos deuses dos amorreus que vocês estão servindo depois do Jordão, ou servem a Deus. Pois eu e a minha casa já fizemos uma escolha. Nós serviremos a Deus. Aleluia. Nós vamos servir a Deus. Então, a primeira coisa que o homem não pode viver é sem o verdadeiro Deus. Aleluia. Por isso que enquanto nós não conhecemos a Ele, por isso que enquanto nós não temos um encontro com Ele, por isso que enquanto nós estávamos no mundo, irmão, parece que um Deus para nós era pouco. Nós tínhamos que ter meia dúzia, nós tínhamos que ter uma dúzia. Por quê? Porque não era suficiente. Não é que não era suficiente. Um daqueles demônios já era suficiente. Mas o problema, amados, é que só o verdadeiro Deus pode preencher o vazio que há no coração do homem. É Deus. Está entendendo? Então, um só daqueles demônios que a gente chamava de Deus, daquelas imagens que nós servíamos, antes de conhecer o verdadeiro Deus, já era o suficiente para desgraçar a nossa vida, mas não para preencher o nosso coração. Por isso que quanto mais nós queremos, quanto mais nós descobrimos, mais nós queremos. Mas até que nós conhecemos o Deus verdadeiro. E depois que você conhece o Deus verdadeiro, como que você acha que vai poder viver sem esse Deus? Israel tentava, mas não podia. Israel tentava. Só que se você olhar na história de Israel, amados, principalmente no livro dos Juízes, no livro de Juízes, você vai ver. Eles largavam Deus, se agarravam a outros deuses, mas quando a coisa ficava preta, quando a coisa ficava feia, e eles viam que aqueles deuses não respondiam a eles, eles iam buscar a Deus. Por quê? Estou clamando e não está me ajudando. Mas tem um que quando eu clamava, ele me respondia. Tem um que não tem aparência, ele não tem uma imagem, ele não tem nada, ele não tem uma figura para que eu possa adorá-lo. Mas quando eu precisava dele, ele não me faltava. Está entendendo? Então, amados, eu quero que você entenda que nós, principalmente nós, que conhecemos o verdadeiro Deus, Deus nunca vai permitir que você sirva a outro. Ele vai provocar situações para fazer você voltar para Ele. Ele vai fazer situações para que você lembre dele. Então, a primeira coisa que o homem não pode viver sem é o verdadeiro Deus. E a segunda, amados, o homem não pode viver sem sacerdote de um ensino. Em toda a história do povo, sempre tinha os líderes, os sacerdotes. E muitas vezes os profetas também tinham esse papel de ensinar o povo. Por que será isso? É fácil. É só nós vemos nos dias de hoje. Hoje você tem acesso à Bíblia. Mas poucos são os que leem a Bíblia e poucos são os que vão obedecer o que está escrito na Bíblia. Se não tiver alguém para chamar a atenção. Se não tiver alguém que ensine. O papel do sacerdote, além de ensinar a lei, era repreender
chamar a atenção deles. Mostrar para eles que eles estavam errados. Por isso que o diabo tenta de todas as formas, e até existe um movimento na internet, amados, na internet, pregoeiros, que você não precisa de igreja, você é igreja, que você não precisa ter pastor, porque pastor é só Jesus. Para quê? Para que você não tenha um sacerdote. E não havia sacerdote nessa época, havia sacerdote. Mas os sacerdotes, amados, temiam ensinar o povo por causa da rebeldia do povo. Então, amados, o povo vivia, cada um fazia da sua maneira, cada um era o seu próprio guia. Só que a Bíblia diz que um cego conduziu outro, ambos caíram numa cova. Então, por isso, amados, que Deus sempre levantou guias, sacerdotes, profetas, para quê? Para ensinar o povo. Eu duvido que se você estivesse aqui hoje, que você estaria na sua casa agora lendo a Bíblia. Você estaria na televisão. Mas você está aqui hoje aprendendo a palavra. Você está aqui hoje sendo ensinado pela palavra. Nós não somos o caminho, mas conhecemos o caminho, mostramos o caminho, incentivamos você a permanecer no caminho. Então, amados, eles estavam sem sacerdote que o ensinasse. Tipo, eles estavam fazendo errado e ninguém lá dizia: está errado. Está errado. Estavam vivendo sem um guia, sem alguém que os ensinasse. Mas, pastor, isso é coisa de Velho Testamento. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias, ou algumas traduções, aos vossos pastores, que velam pelas vossas almas, como quem há de prestar conta delas. Então, a Bíblia nos mostra isso. Então, o homem, amados, não pode viver sem o verdadeiro Deus. O homem não pode viver sem um sacerdote que o ensine, que mostre o caminho. E assim Deus que nós viemos ao mundo. O primeiro sacerdote, ou sacerdotes, que você conhece, é o seu pai e a sua mãe. Se não forem bons, daí eu não posso fazer nada. Mas são os primeiros. São aqueles que devem ensinar para você tudo que é certo e errado, que devem colocar você no caminho direito. O segundo é quando você vai aprender a ler e escrever. Os professores da escola. Bem que hoje em dia a escola a gente tem que estar cuidando, né? Mas um dia já foi muito sério uma escola. Entendeu? Uma época realmente a escola moldava caráter. Hoje se deixar, deixa sem caráter. Se não cuidar. Se os pais hoje não ficarem vigiando, o que estão ensinando para os filhos? Porque nem tudo hoje que é ensinado numa escola, a gente pode dizer que é bom. Então, amados, mas eu quero que você entenda que é Deus que nós viemos ao mundo. Os pais, os professores, e depois, quando nós ingressamos, vamos dizer assim, na palavra da igreja, tem os seus pastores. Se você faz parte do departamento, vai ter os seus líderes de departamento também. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos de sacerdote para nos ensinar. Aquelas pessoas que acham que sabem tudo, que não precisam de ninguém para ensinar. É como eu postei hoje, quando eu convidei para o culto hoje, eu disse: quem não está apto, quem não se assenta para aprender, não está apto para se levantar para ensinar. Se eu estou do lado de cá hoje, eu já estive do lado de lá, sentado aprendendo. E estou aprendendo até hoje, não sei nada ainda, mas o pouco que sei serve para ensinar. Então, o homem não pode viver sem sacerdote. Porque senão, irmãos, cada um faz do jeito que quer.
Imagina se cada um, amados, quiser interpretar a Bíblia da sua maneira. Se cada um quiser fazer do seu jeito. Então nós precisamos entender que nós precisamos de sacerdote. Nós precisamos de guia. Aleluia. Precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual. Alguém às vezes pensa que eu sou muito chato para chamar o pregador, prega aqui. Eu já tive até aqui, já tive experiência. Nós já convidamos gente para pregar aqui e nós descobrimos depois que não tinha igreja. A pessoa está todo dia pregando numa igreja e não tem uma igreja. Como que é isso? Quem responde por essa pessoa? Está entendendo? Mas nós só descobrimos depois. Por isso que quando é alguém que a gente não conhece, não sabe, a gente quer carta, quer referência, para saber de onde veio e para onde vai. Né? Porque, amados, assim é fácil. A pessoa sai das igrejas pregando, mas não está debaixo de uma liderança, não está debaixo de uma cobertura. Então, amados, nós precisamos de sacerdote para nos ensinar. Você precisa ser ensinado. Porque o homem necessita disso. O homem necessita. Às vezes, se alguém não fala para você que você está errado, você vai achar que você está certo. A terceira coisa que nós não podemos viver sem, amados, está no versículo 3, na parte final. Olha, Israel esteve por muitos dias, digo muitos dias, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que lhe ensinasse, e sem lei. Levíticos 10 e 11, o sacerdote ensinava a lei, pois eles não tinham o sacerdote para ensinar e nem tinham mais a lei com eles. Eles estavam sem lei. E sabe o que acontece quando uma pessoa está sem lei? Ela se torna fora da lei. A lei, irmãos, é necessária até para nós vivermos em sociedade. Imagina se não existissem as leis de trânsito. Se não existisse leis de trânsito, não existiria semáforo. Se não existisse semáforo, imagina, com semáforo dizendo que é crime você passar no vermelho e ainda pode ser multado. As pessoas ainda passam e provocam acidente. Imagina, irmãos, uma rua sem semáforo, sem lei, que cada um passe e faz o que quer. Seria uma batida da outra. Então a lei se faz necessário. A lei se faz necessário. A lei é importante. Alguns se baseiam que nós estamos na dispensação da graça. Na dispensação da graça, né? Alguns pensam que estamos livres da lei. Não, irmãos. A dispensação da graça não significa que nós não temos que obedecer mais nada da lei, mas significa que nós não nos justificamos mais só pela lei, mas pela graça também, que é o favor de Deus. Ou seja, pela lei, se eu pecasse, eu morria, mas a graça me dá a chance de pedir perdão. Mas tem gente que acha que não existe mais lei. Acabou a lei. Estamos na graça. Pois Jesus disse, irmãos, que ele não veio destruir. Mateus 5, versículos 17 e 18. Jesus disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir a lei. E ele disse: não, amados, antes que passe céus e terra, amados, não será alterado um só tio ou um só i da lei que não se cumpra. Então, amado, Jesus disse: eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. A lei dos judeus, a lei de Moisés, ela consistia em 613
preceitos. 365 negativos, correspondendo aos dias do ano solar, os 365 dias do ano. Negativos eram coisas que eles não podiam fazer. Ou seja, a cada dia havia um preceito que eles não podiam fazer, que eram os negativos. Havia 248 positivos, simbolizando o número de ossos principais e órgãos do corpo humano. E eles deviam cumprir esses preceitos positivos. A história diz que os rabinos mais fiéis, no tempo de Herodes, o máximo que conseguiram cumprir, amados, dos positivos, foi 230. O único que cumpriu os 248 foram Jesus. Jesus cumpriu todos os preceitos. Não falhou nem nos negativos e nem nos positivos. Então o homem, ele precisa de lei, regras. Isso é uma necessidade. Quando a gente vê, amados, pais que criam filhos sem regras, pobre da sociedade. A sociedade vai pagar por isso. Mas os pais também vão sofrer. Os pais vão sofrer. Então, é necessário, Deus, que o ser humano venha ao mundo. Regras. Leis. Regras. Nós temos que ter regras. E nós temos uma tendência natural de querer desobedecer regras. No Éden só existia uma. Só uma. O homem podia fazer o que quisesse, porque só tinha uma regra: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só uma regra. Só uma. Podia fazer qualquer coisa, porque não existia regras. Só existia uma. E o homem desobedeceu. Parece que quando diz não, daí que a pessoa quer. Parece que quando diz não, até o sabor fica melhor. Só que nós temos que aprender que se nós vivermos sem leis, seremos fora da lei. E se vivermos sem lei, amados, sem obedecer, viver sem lei é tipo assim: eu tenho a Bíblia, mas isso aqui não vale para mim. As bênçãos estão na obediência e as maldições na desobediência. Eu quero que você entenda isso, que é muito importante. Talvez te ajude a você entender a Bíblia de uma maneira melhor. Mesmo que você esteja lendo na Bíblia uma passagem, um versículo que fala que se você fizer algo, Deus vai te conceder uma bênção, mesmo que a maldição não esteja escrita ali, você precisa entender uma coisa: que o contrário é maldição. O contrário é maldição. Se a Bíblia está dizendo que se eu fizer algo, eu serei amaldiçoado, ela não precisa dizer se eu não fizer, serei abençoado, porque é o contrário. Se ela está dizendo, se você desobedecer, vai ser amaldiçoado, então quer dizer o quê? Se obedecer, você é abençoado. Se ela está dizendo, se eu desobedecer, eu vou morrer, ela não precisa dizer, se você me obedecer, vai viver. Não, é o contrário. Tudo na Bíblia, seja positivo ou negativo, amados, há dois caminhos: o bem e o mal.
É nós que escolhemos. Então, amados, nós não podemos viver sem lei. Não podemos. Regras. E estou falando não só da lei da Bíblia, falando das leis do mundo que vivemos também. Nós só, amados, podemos desobedecer uma lei do mundo se ela vir contra a lei de Deus. Está entendendo? Amém. Tipo, se a Bíblia me mostra que eu não posso fazer, e o mundo está dizendo que se eu não fizer, eu estou transgredindo a lei, então eu vou transgredir a lei do mundo, mas vou obedecer a lei de Deus. Porque a lei de Deus é soberana para as nossas vidas. Mas se ela não atrapalhar a minha fé, se ela não se intrometer na minha fé, amados, então eu obedeço aqui dentro e obedeço lá fora. Porque assim eu estarei cumprindo a lei. Então, nós, como pais, somos sacerdotes dos nossos filhos e temos que ensinar as leis de Deus para eles. Assim como somos ensinados pelos nossos líderes, pelos nossos sacerdotes. Olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 em diante. Eu vou ler para você. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 em diante. Diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai por sinal na vossa mão, para que estejam por esteira diante dos vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha, eles tinham, irmãos, que deixar até escrito nos umbrais da sua casa, para que ele esteja diante dos olhos deles. Tinha que amarrar os seus pulsos trechos da lei, da Torá, para não se esquecer, para se lembrar. Eles tinham que ensinar aos seus filhos, deitando, levantando, andando pelo caminho. Os judeus, por natureza, fazem isso. A criança nem sabe falar ainda. Eles leem a Torá para ela. Todo dia. Eles leem a Torá. De manhã, à tarde, à noite. E quando aprende a ler, eles começam a ensinar a decorar a Torá. A lei. Para que fique na cabeça deles. Tem uma tradução que diz, nesse mesmo texto, que diz: inculca, coloca na cabeça do teu filho a lei, os ensinamentos, aquilo que é correto, aquilo que é certo. E a Bíblia diz que o resultado disso, versículo 21, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como nos dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para guardares, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a eles vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós lançará fora todas as nações, e possuireis as nações maiores e mais poderosa do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental,
será vosso termo, ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus vos porá sobre toda a terra que pisardes, e o vosso terror e temor de vós, como já vos tenho dito. Está entendendo? Quando a gente obedece a lei, a palavra, amados, Deus abençoa as nossas vidas. O povo estava vivendo dessa forma por causa disso. E no versículo 7 do capítulo 15, o profeta diz: esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ou seja, se esforcem, não desfaleçam, porque se vocês fizerem isso, terá uma recompensa. Terá uma recompensa. E foi exatamente o que Asa fez, amados. Ele deu ouvido à voz do profeta, reuniu Judá e Benjamim e queimou os ídolos. Levou o povo a buscar a Deus, botou uma lei que aquele que não buscasse a Deus que morresse, então, que fosse morto, que fosse tirado do meio do povo. E a Bíblia diz que sobre eles, amados, houve paz. Sobre eles houve, amados, a bênção do Senhor. Então, entenda uma coisa: não dá para viver sem o verdadeiro Deus. Não dá para viver sem alguém que nos ensine. Nós precisamos de alguém para nos ensinar. Nós precisamos de alguém para nos ensinar. E nós precisamos, amados, de lei, de regras. Quem não quer obedecer? Quem não quer estar em obediência está fora da lei. E a lei, amados, ela está aí para ser obedecida. Amém? Então, se nós queremos isso, nós devemos fazer o que a Bíblia nos ensina. Hoje nós temos acesso à lei de Deus, à palavra. Hoje nós temos facilidade para vir a um culto como esse e aprender a palavra. Mas muitas vezes as pessoas não dão valor. Hoje alguns irmãos não vieram porque não puderam, eu sei, não estou julgando os que não vieram. Mas, amados, nós temos que ter desejo de aprender, de conhecer. Porque a Bíblia diz: o meu povo erra, porque lhe faltou conhecimento. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Jesus disse em Marcos 12, 24: errais, por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele manda em João 5,19: examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu costumo dizer isso não para me exaltar, mas talvez para te despertar. Eu já li a Bíblia 40 vezes. Quanto mais eu leio, parece que menos eu sei. É verdade, Deus. Parece que mais eu preciso. Então, amados, não viva sem o verdadeiro Deus. Não viva sem alguém para te ensinar. Não viva sem lei, porque senão vai te faltar paz. Amém? Amém. Que você possa ter aprendido um pouco a palavra de Deus nesta noite e possa guardar no seu coração esta palavra. Se coloca de pé.